Bom ver você aqui. Como foi sua semana? Espero que tenha passado uma semana muito boa. Começamos uma nova série, domingo passado, de hoje em diante. Nós falamos sobre altares, falsos altares nunca mais. E aí nós fomos desafiados, a pensar nessa frase tão contundente, que está relacionada às nossas promessas, à necessidade da gente prometer algumas mudanças e tal. De hoje em diante, então, nunca mais. Frase forte essa, né? Como nunca mais, se nós falhamos, né? Mas o desafio é a gente perseguir um ideal, mesmo que falhemos. Essa é a ideia. Nunca mais vou afastar do caminho do Senhor. Mas acontece, em alguns momentos, fuga. Né? Mas o fato de eu dizer e prometer que nunca mais vou afastar do Senhor, significa, em primeiro lugar, que na verdade, não, por mais que fujamos, não podemos fugir. Porque Ele já nos alcançou. Amém por isso, né? Então a gente pode dizer nunca mais falsos altares, e hoje, lembranças ruins nunca mais. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por esta manhã. Ah, como carecemos do Senhor agora. Carecemos demais. Há uma linha muito fina, ó Deus, entre o que pensamos, a nossa força de entender e a ação do Teu Espírito em nós. Quebra os nossos corações, sensibiliza, Deus, a nossa vida, para que de alguma forma saiamos daqui aquecidos pela Tua Palavra, transformados, cheios da Tua presença. E que o Teu nome, Senhor, somente o Teu nome, seja glorificado, conhecido, exaltado, Deus. Os preconceitos caiam por terra. Os pensamentos ruins, eles também, Deus, caiam por terra. E somente os pensamentos do alto, da Tua mente, em nossa mente, seja uma realidade, ó Deus, nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a preparar esses dois sermões, eu fiquei assim bem animado com a temática, mas ao mesmo tempo muitas coisas aconteceram dentro de mim, como sempre acontece quando a gente vai ler as Escrituras, estudar, e o Espírito de Deus vai falando com a gente, né? E os desafios são grandes em relação à questão dos pensamentos, com certeza. Tem muita coisa que a gente quer pensar, a gente planeja algumas coisas, a gente pensa, não da forma como a gente pensa, mas a gente planeja. Tem pensamentos incontroláveis, e aí, com esses pensamentos incontroláveis, eu não sei você, mas eu fico muito indignado com eles. Não queria pensar desse jeito, né? Eu não queria que esse pensamento A, B, C, D estivesse dentro de mim, e eles estão lá. Sempre estabelece muito essa crise dentro de nós. Mas, enfim, Augusto Cury, seu livro Superando o Cárcere da Emoção, é um dos livros que eu tenho usado em muitos momentos, alguns insights, algumas ideias e algumas diretrizes que têm me ajudado bastante quanto à questão dos pensamentos, das emoções. Ele diz o seguinte, que o nosso cérebro registra de maneira privilegiada as experiências que têm mais emoção, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Quando eu peguei esse trecho, eu falei, isso mesmo. A capacidade cerebral de guardar informações é assim, assustadora. Nós temos uma capacidade que a gente desconhece. A gente tem, na verdade, estudos e pesquisas, muitos deles falando de um número aproximado dessa capacidade. O último que eu vi, acho que de 2014, se eu não me engano, 2014, a questão do ano, acho que 4,7 milhões de livros a gente tem capacidade de guardar. Que coisa extraordinária, né? Fantástico. Imagine se a gente tivesse
usar todo esse arsenal de conhecimento e trazer todas as nossas lembranças ruins de uma vez só. É um caos emocional mortal. Mas graças a Deus que o cérebro, assim como ele gasta energia, né, para trazer à nossa memória aquelas lembranças que são necessárias, mas também ele gasta energia para fazer a gente esquecer. Ufa! Graças a Deus por isso. Né? Mas o certo é que as emoções, elas marcam essas memórias, essas lembranças, boas ou ruins. Mas vamos começar pelas boas, né, gente? Por favor, né? Boas lembranças. Ai, como eu tenho boas lembranças, e eu dou graças a Deus pelas boas lembranças, porque elas me impulsionam, elas me alegram, elas me refazem, né? E dá aquele up, e a gente consegue muitas vezes prosseguir com pensamentos bons, servindo assim de âncora, né, para a nossa vida. Eu tenho uma lembrança, gente, muito bacana, recente, de um ano atrás. Muitos de vocês sabem, a gente fez uma expedição na Patagônia, e pasmem vocês, a gente foi de Kombi. 14 mil quilômetros de Kombi com 2 cachorros, mais 4 pessoas, 2 casais. Foi uma expedição muito maluca, mas memorável. Descemos a famosa Ruta 40, na Patagônia, lá do sul da Argentina, até o finalzinho do mapa, retornamos e voltamos para cá. Muitas imagens, muitas lembranças vêm à minha memória de forma repetida, que me trazem assim prazer, alegria. E uma delas foi logo lá no finalzinho do mapa, lá numa cidade de El Chatén, considerada a capital do trekking da Argentina, lugar muito famoso de escalada. E nós fizemos uma trilha de aproximadamente 8 horas até chegar o cume. E assim, é uma trilha não muito difícil, mas à medida que você sobe, você só vê parte do pico chamado Pico de los Tres. São 3 torres enormes, maravilhosas, exuberantes. Você fica assim, estagnado, parado e sem palavras. E na subida a gente vai vendo só algumas partes, e em um determinado momento, a metade da trilha, a gente não vê mais nada. Mas quando nós chegamos no ponto onde tem esses picos de los Tres e da Laguna de los Tres, numa lagoa maravilhosa, olha, eu não vou exagerar, eu fiquei sem palavras uns 40 minutos. Se algumas pessoas perguntavam alguma coisa, eu procurava não falar, queria ficar refletindo e olhando. E é uma das imagens que eu, assim, meio sabe disso, ficou na nossa memória, mas uma boa lembrança. Não tem filtro não, tá, gente? É isso aqui mesmo, é isso aqui. E mais, porque a fotografia não traz uma precisão. Mas estou trazendo essa foto porque toda vez que eu deito, toda vez que eu estou fazendo qualquer coisa, incrível, ela ficou na minha mente. Graças a Deus por isso. Estou sempre lembrando, um pensamento recorrente, bom. Você tem as suas boas, né? Não sei quantos anos você tem, mas ao longo de toda a sua história aí, até o presente momento, você pode pegar o seu catálogo memorial, né, e trazer algumas imagens e relembrar, porque isso mexe de fato com as nossas vidas. Por quê? Nesse momento, eu tive uma forte emoção. Isso ficou gravado. Muito bom, né? Muito legal. Lembranças boas são alicerces para construir uma vida emocional mais saudável. Lembranças boas funcionam para enfrentar momentos de luto. Gente, esse negócio do luto aqui, ele é muito interessante. Quão importante as vitórias, os momentos agraciados por Deus, quando você sentiu
o cuidado de Deus, aquilo ficou gravado em você. Nos momentos mais difíceis, Deus usa, né, essa ferramenta de uma forma, às vezes, tão assim, corriqueira, mas restauradora. Melhora o sono. Ai, quer perder o sono? Não é ficar pensando coisas negativas, né? É horrível. Recupera rapidamente o estresse cardiovascular. Por favor, viu, gente? Ao persistirem os sintomas, procure seu médico. Eu estou colocando algumas questões aqui que são de pesquisas, não sou médico, mas são realidades que você sabe, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, sabe muito bem no campo aí, né, da terapia, que isso é bênção. Melhora a imunidade, combate os efeitos da ansiedade e depressão, aumenta a conexão com outras pessoas. Isso aqui é muito legal, eu tenho percebido isso. Quanto mais bons pensamentos nós temos, mais fluidez nas relações, né? Quanto mais negativos nós somos, quanto mais pessimistas nós somos, a gente afasta, a gente começa a ter uma perspectiva do outro distorcida e a gente perde essas conexões. Lembranças ruins, mágoa, traz mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo. Medo da vida, resistência em ver o bem. Eu não sei se você já teve essa experiência aqui. Acredito que sim. Pensamentos ruins levam-nos a criar assim uma dureza de coração, né? E tudo que a gente olha, a gente vê coisa ruim no outro, em casa, nas relações, é um negócio maluco. Ambiente familiar inflado, com muitos gritos, discussões. Isso é tenso. Ódio extremo de si mesmo. Medo de aceitar a alegria. A gente se fecha tanto, emburrece tanto, com talvez nosso pessimismo, nossa baixa autoestima, pensamentos recorrentes que não condiz com aquilo, com os propósitos de Deus, pode gerar isso. Por último, logicamente, uma lista pequena, só para a gente pensar: ressentimento, frustração, ego ferido. Perceba a diferença? Mas as duas, elas quase se chocam, ficam em conflito, porque a primeira, nós buscamos a todo momento, ardentemente, possuir essas boas lembranças ou cultivar essas boas lembranças. Por outro lado, as lembranças ruins, elas, às vezes, roubam todas essas características, todas essas lembranças positivas. Tem dia que a gente perde o controle e parece que paira uma nuvem, né, escura. E parece que ela não vai embora. Mas vai, né? Graças a Deus por isso. Nuvens sempre passam. Há uma necessidade. É preciso livrar-se, gente, dos pensamentos ruins, por isso a nossa temática é essa. Pensamentos ruins nunca mais. Esse é o nosso alvo nessa manhã. Buscar em Deus uma resposta em relação a essas questões. É possível, de fato, nós analisarmos nossos pensamentos, aqueles que têm roubado a nossa alegria, afastado a nossa vida da vontade de Deus, a gente dá um basta neles? Você acredita que isso é possível? Como eu queria, quando eu estava estudando isso, eu lembrei do controle remoto. Se nós pudéssemos ter um controle remoto, Raquel, né, com um botãozinho assim, clicar e falar assim: nunca mais. Acabou. Eu tive um momento na minha vida que marcou muito essa questão dos pensamentos ruins. Eu já contei alguns fragmentos desses momentos de depressão, algum tempo atrás. E, olha, não foi fácil, porque estava tudo bem em casa, com a minha família, com o trabalho, em desenvolvimento. Estava feliz, mas ao mesmo tempo muito angustiado,
e depressão chegou. E a Simei olhava para mim e falou assim, gente, eu não conheço mais o Wagner, o que está acontecendo com ele? Cadê aquele rapaz? Rapaz, obrigado, viu, amor, rapaz? Tão alegre, né, e animado, corajoso, e agora sem coragem. E tudo que ela fazia não tinha sentido para que eu saísse daquela situação. E eu percebi que os pensamentos ruins estavam dominando o meu interior. E o diagnóstico foi um diagnóstico complicado porque estava relacionado ao meu passado, à minha infância, como foi turbulenta, a minha adolescência, as crises voltaram à tona como nunca antes. É como se passasse muitos anos, esses pensamentos ruins fechados. Às vezes eles apareciam de forma leve, mas naquele momento, naquele tempo, eles vieram com uma força brutal. Eu perdi totalmente a força, a alegria, a resistência, a coragem. Não foi fácil. Então, o meu diagnóstico foi perda de alegria, sequidão espiritual, ausência de propósito e falta de apetite da palavra. Todas essas coisas tomaram conta. Aí você pergunta, mas como assim, Wagner? Você, um cara tão animado espiritualmente, que evangeliza, que fala, que prega e tal, foi tomado por esses pensamentos ruins, a ponto de você chegar a esse diagnóstico triste, frio, sim. Isso agasalhou a minha alma. Eu sei que muitos de vocês também têm a sua experiência para contar e os seus dilemas. Mas sabe qual era a maior crise, gente? Era eu sentar para pensar, tentar pensar um pouco na vida, pensar um pouco, por exemplo, na palavra de Deus. Aí a coisa ficava mais complexa e mais tensa. Por quê? Um dos textos que vinha à minha mente é de João 14, 13 a 15. A água que Jesus dá, que é a própria vida dele, a água que eu lhe der, Jesus falando para a mulher samaritana, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí eu lia esse texto e olhava para a minha própria estrutura e não conseguia enxergar, sentir e perceber a fluidez desse rio que um dia começou a fluir de verdade na minha vida, no momento que eu encontrei com o Senhor, né, e a conversão aconteceu, esses rios fluíram, produzindo frutos e mais frutos, mas eu não via mais isso. O que eu via eram os pensamentos ruins que dominavam. E eu perguntava, mas onde está Jesus? Se ele é a água da vida, e assim, eu conversava com Jesus e falei assim, Senhor, eu sei o que é isso. Eu sei o que são águas de rios, né? Águas vivas fluindo, clarificadas, límpidas, fluindo dentro de mim. Eu sei o que é isso e eu não consigo apalpar isso, viver essa realidade. Onde o Senhor está? Onde essas águas estão? É como se houvesse uma desconversão. Não, por favor, gente. Não é possível isso, tá? Não é possível isso, uma desconversão. Mas o sentimento era esse. Uma outra crise que se instalou era de João 8,32. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês de fato não é uma condicional dentro da sua capacidade de fazer alguma coisa. É Ele que promove, que gera liberdade. De fato, vocês podem viver livres dos pensamentos ruins. Vocês podem, em mim, viver livres. E não via isso. Não via uma luz no final do túnel. O passado pesava tanto sobre mim que somente escuridão. De fato, vocês serão livres. A verdade era o seguinte: eu estava completamente livre, só estava sem a percepção necessária.
Os rios de água viva estavam disponíveis dentro de mim, só eu não percebia essa fluidez. Eu já trouxe esse livro para vocês aqui uma vez, se não me falha a memória, e disse para vocês que ele foi muito importante nesses momentos da minha vida, da Esli Regina Carvalho, Saúde Emocional e Vida Cristã. Ele fez todo sentido para mim, foi uma ferramenta que desencadeou uma série de ações que eu não estava conseguindo mexer dentro de mim, do meu coração, na questão do meu lado emocional, e ele me ajudou demais. E uma das coisas que mais me impactou, gente, e eu espero que impacte a sua vida agora, é isso aqui. Ela defende o seguinte, olha, sem saúde emocional não existe santidade. Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu entrei em crise, mas espera aí. A minha vida está em Cristo, eu estou no processo de santidade, como? E agora eu estou mal emocionalmente, não existe santidade? Foi um paradoxo, sabe, entrou em parafuso a minha mente, mas isso foi muito importante para que eu pudesse entender que as coisas do coração, né, as nossas emoções, ou o fator emocional, juntamente com a vida espiritual, a vida de santidade, andam juntas. São questões que praticamente estão, sabe, entrelaçadas, não só pertencem uma à outra, estão completamente juntas. E se a nossa vida, nossa saúde emocional, a saúde do nosso coração, ela está em frangalhos, ela prejudica justamente esse processo de santificação. E foi isso que eu estava vivendo. Não disse para vocês do diagnóstico? Frieza. Falta de alegria. Como que você cresce em santidade se você está completamente resistente a ouvir a Deus? Você, no momento de depressão, ou quando os pensamentos ruins agasalham a nossa vida, nossos ouvidos fecham para os pensamentos de Deus. Entenderam? Então, o nosso lado emocional enfermo vai nos tornar pessoas resistentes a ouvir a Deus. Por quê? A gente se centra em nós mesmos. Aí você fala assim, mas não é importante a gente se centrar em nós mesmos? Sim, por algum tempo é importante, mas ficar lá que é o problema. Certo? E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque, gente, santidade não tem a ver com a salvação, diretamente. Santidade é uma consequência, certo? Efésios capítulo 2, verso 8, nos diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Então, a santificação é uma resposta dessa salvação, do alcance de Jesus, lavando os nossos pecados, nos purificando, nos reconciliando com Deus, para que alcancemos um coração ou desenvolvamos uma vida de santidade. É uma resposta, é a praxe, é a prática da nossa vida. Porque fomos salvos, então, o desejo de Deus e o propósito de Deus é que a gente santifique, separe a nossa vida. E como você separa a sua mente, o seu coração, os seus dons, a sua vida, se você está enfermo emocionalmente? Se os pensamentos ruins, eles dominam você e afastam você dos desígnios, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Mesmo sendo salvos, nós podemos ser bloqueados e afastados de uma vida santa. Porque assim, a gente pode ser salvo, batizados, ter o Espírito de Deus, ter muito conhecimento, mas o conhecimento guardado, ele não é suficiente. Porque nos bancos das comunidades, assim como aqui em nossa igreja, nós temos muitas pessoas emocionalmente enfermas, talvez neste momento, que às vezes têm medo de expor essas questões, não é verdade?
Porque às vezes pode pensar assim, não, mas se eu expor meus pecados, meus problemas, os problemas do coração, a minha enfermidade emocional, eu posso ser acusado de uma pessoa que não presta. Né? A gente não, é difícil a gente abrir o coração. A gente tem falado isso aqui. Mas a necessidade vital da gente se abrir. Mas há um dilema muito grande, né? E só o conhecimento guardado não é suficiente. Há necessidade de ações para que alguma coisa nova aconteça. Aí você fala assim, pastor, mas Deus não é soberano? Ele não cuida de tudo? Sim, Ele é soberano, cuida de tudo. É Ele que nos salvou, é Ele que nos agraciou com o seu amor, nos resgatou com o seu poder e graça. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Desde o Jardim do Éden, Deus cria o homem soberanamente, graciosamente, e chama o homem e a mulher para cooperar em todas as coisas. No cultivo do jardim, Deus dá tarefas e o homem precisa, né, se desenvolver, participar da ordem da manutenção da criação. Isso em todas as esferas da vida, Deus nos chama. Então tem coisas que Deus não vai fazer por você. Você vai precisar tomar decisões sérias acerca do cuidado do seu corpo, cuidado da sua mente, cuidado da sua questão emocional, do seu coração, cuidado da sua família, cuidado da sua casa, do seu emprego. Tem coisas que Deus não vai fazer. É um processo de cooperação. E isso está relacionado intimamente com o conhecimento que a gente tem. Por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, mas eu estou decepcionado, porque os pastores mandam a gente ler a Bíblia o máximo possível. Mandam a gente orar, 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 só que os pensamentos não vão embora. Eu estou cansado desse negócio. Mas por quê, gente? Porque, na maioria das vezes, nós aceitamos esse conselho, essa exortação de ler as Escrituras, que a gente não pode deixar de ler e de orar, como uma ferramenta simplesmente, como se fosse um toque de mágica. Orei, então as coisas vão sumir. Orei, então os pensamentos ruins vão evaporar. O processo de cura, gente, não funciona assim. Não funciona assim. Por que a gente ora? A gente ora para a gente ter intimidade com o Senhor, conhecê-lo mais, e conhecendo mais, a sua vontade deverá, então, o quê? Conduzir as nossas vidas em ações nossas, em relação àquilo que nós temos que fazer. Então, a oração é uma ferramenta poderosa mesmo, porque ela nos faz íntimos da vontade de Deus. E íntimos da vontade de Deus requer de nós, gente, obediência. Mas eu não consigo, mas Deus nunca perguntou da nossa capacidade. Ele sabe da nossa condição. Ele quer que, de alguma forma, a gente creia e, com o conhecimento que a gente tenha dele, a gente responda, Senhor, eu quero. Então, assim, conhecimento guardado não é o suficiente. Então, eu pensei em 3 coisas. É necessário a gente acreditar no conhecimento da palavra, acreditar no poder libertador de Jesus, mas é necessário, deixa eu falar com você uma coisa, é necessário a gente aceitar a liderança de Jesus. Que crise é essa que se estabelece em nós? A gente pergunta, que crise é essa? A gente quer fazer o bem, a vontade de Deus, a gente quer expulsar os pensamentos ruins, mas a gente não consegue, e a gente passa muito tempo, como cristãos, que estão com os rios de água viva fluindo dentro de nós, porque a presença de Cristo e essas coisas não acontecem. Será por quê? Será, talvez, não seja porque a gente tem Jesus como Salvador em nossa mente, e a gente acostumou, e a gente gosta desse negócio de ter Jesus como Salvador, que Ele dá tudo, responde, supre as nossas necessidades, como Ele sempre faz, sempre vai fazer, independente dos nossos pecados, Ele vai continuar fazendo. Será que a gente se concentra só nesse Jesus, nessa configuração de um Jesus salvífico?
Mas a fé, o caminhar com Jesus, requer uma entrega total, no sentido de nós pensarmos nessa palavra, aceitar o reinado, aceitar a pedagogia de Jesus, aceitar o ensino de Jesus, aceitar as palavras de Jesus, aceitar aquilo que Ele está oferecendo. Mas e os medos da gente perder as outras coisas? As patologias são os terapeutas podem confirmar isso, que estão presentes, sabem muito bem que elas são enfermidades que, para muita gente, se tornam um amuleto. Tem gente que, assim, esse negócio aqui, essa dor de cotovelo é legal. Vocês acreditam nisso? Eu estou falando isso porque eu já tive. É gostoso sentir essa dor de cotovelo. Aceitar o propósito glorioso da libertação. É necessário crer, mas é necessário você aceitar o desígnio, a vontade de Deus. Por que que Ele nos libertou? Para qual fim Ele nos libertou? O que está dentro dessa libertação para você e para mim? É necessário aceitar. Ele tocar a sua vida, talvez dizer para você assim: ei, você não procurou ajuda? Olha, você não está dormindo. Caramba, tem anos que você não está dormindo e você não foi procurar ajuda. Por que você não foi? Jesus falando com você. Conhecimento, palavra, liderança de Jesus, dizendo: cara, você não está tratando de você mesmo. Olha na igreja, tem pessoas, dons, talentos. Eu coloquei o corpo de Cristo, tem toda essa diversidade fantástica de pessoas que podem chegar próximo de você e espiritualmente, com a sua vida profissional, com o seu conhecimento, com a sua experiência, ajudar você. Só não, agora não. Eu estou conseguindo levar a vida. Eu creio em Jesus, eu entreguei, eu batizei um dia, as coisas estão indo mais ou menos, e Jesus está dizendo: você precisa aceitar a minha presença, a minha obra redentora, curadora, do meu jeito. Precisa confiar que eu vou tratar você com amor. Você não precisa ter medo. Aceite isso. Jesus é a própria expressão máxima do amor de Deus. Terceira coisa, que é aceitar e obedecer às palavras de Jesus. Gente, mas eu queria dizer para vocês que talvez muitos de nós não quer sair de muitas situações. Ou isso pode doer em você. Mas eu, pastor, não, mas eu estou mudando, eu estou tentando. Pode ser que haja em você uma resistência enorme para receber a cura e as orientações de Jesus. Porque é melhor a gente ficar na nossa zona de conforto e tentar levar a vida. Pensamentos ruins, nunca mais. Como você está tratando esses pensamentos ruins que está correndo a sua vida e distanciando você da vontade de Deus? Eu quero trazer o exemplo do paralítico no tanque de Betesda. Eu acho incrível esse exemplo porque Jesus, no ministério dele, se depara com um cara que está num tanque de Betesda. Esse tanque, vez ou outra, ele se move. E quando se move, os paralíticos, as pessoas enfermas eram colocadas no tanque. E tinha um homem lá, 38 anos, paralítico. E Jesus, então, de forma, parece até cômica, pergunta ele assim: cara, o que você quer? Não, mas como assim? Cara paralítico, está ali no tanque com o propósito de ser curado, no lugar certo, na hora certa. E ele dá as suas explicações, o paralítico, dizendo: não, mas é que assim, toda vez que a água se movimenta, precisa de alguém para levar, e eu não estou conseguindo chegar lá. Mas a pergunta de Jesus é, leia comigo: Jesus, você quer ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta? Sendo ele onisciente,
onipresente, sabendo da necessidade daquele cara. Eu não sei se já percebeu, lendo os evangelhos, a maneira como Jesus lida com as pessoas, está sempre tratando, primeiro, das questões do coração, dos desejos, que estão lá no coração das pessoas. Se você quiser, vem, segue-me. Qual é o teu desejo? Você deseja mesmo? No fundo, entregar completamente o seu corpo, a sua mente, o seu espírito aos cuidados do médico dos médicos, para que ele trabalhe e mexa nas coisas que precisa mexer, mesmo com todos os medos que você tem. Você deseja isso? Você quer ser curado? E aí a pergunta de Jesus não é assim, aqui, você tem alguma capacidade? Quais os seus movimentos que estão funcionando? O que você tem para oferecer? Não é o que você tem para oferecer, por favor. Você quer? Eu lembro da minha conversão também, são imagens fantásticas na minha vida, quando recebi a visita do Espírito Santo e a minha vida mudou drasticamente, e eu percebo que toda vez que eu consulto a minha conversão, eu vejo que havia um desejo, uma chama muito forte dentro de mim, de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu, todo em frangalhos, com os meus pecados, mas havia um desejo enorme, que consumia o meu interior. Isso me perseguiu por muito tempo, até os 53 anos. Revelei a minha idade, né, gente? Até agora. Mas você não tem altos e baixos? Gente, é impossível nós sermos curados na perspectiva da sabedoria bíblica, dentro do caminho da relação com Jesus, se não houver uma aceitação e uma entrega. É uma revelação daquilo que você quer. O que Deus está fazendo? O que você quer de verdade? Quer somente pertencer a uma igreja, uma religião? Participar de um ministério? O que você quer? O que você quer? Somente carregar o nome de cristão? O que você quer? Quer experimentar essa jornada com Jesus de cura? Que é um processo diário. Você quer. De novo, preste atenção. A graça de Deus é irresistível e nos chama para a praxe, para a santidade. A vida de santidade é o processo de resposta, de cura. Santidade é a resposta. Sede santos porque eu sou santo. Assim como Deus é santo, a gente precisa ser santo. E em Cristo isso é possível. Outro exemplo que eu trago é do jovem rico. O jovem rico se apresentou a Jesus, dizendo o seu currículo, seu conhecimento, tudo certo, não é? Guardava os mandamentos, honrava pai e mãe, brilhante. Mas Jesus, de novo, toca num ponto que deve mexer com você e comigo. Jesus olhou para ele, depois de ele mostrar todo o currículo dele, depois de ele perguntar o que ele faria para entrar no reino dos céus, Jesus falou assim, Jesus olhou para ele e fez o que primeiro? O amor. Que conhecia o coração dele. Mas disse para ele, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa para você ser curado. Não falta a honra aos pais, não falta a ida à igreja, não falta o seu batismo, não falta o seu currículo de boas obras, não falta de você ser um bom vizinho, não falta absolutamente nada em você, está tudo certo, religiosamente, tudo certinho. E Jesus está dizendo assim, para a gente, sempre, falta-lhe uma coisa. Você não está percebendo que falta uma coisa? Não. Não está faltando.
Jesus está dizendo, falta-lhe uma coisa. Vá, vende tudo que você possui e dê primeiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque o desejo dele não era ter Jesus acima de tudo. O desejo dele não era ter Jesus como líder da sua vida, como rei da sua vida, como salvador da sua vida. O desejo dele era outras realidades, eram outras coisas. O desejo dele era manter a sua riqueza, porque a riqueza era só um ponto aqui de contato para mostrar que o coração dele não desejava como deveria desejar seguir Jesus. E seguir seu próprio coração. Seguir o seu próprio coração. A família era mais importante do que Jesus. As coisas que ele tinha eram mais importantes que Jesus. Todas as outras coisas existentes ao seu entorno, dentro dele, era mais importante. E o próprio Jesus diz que se nós não aborrecermos nossos pais, nossa família, o nosso próximo, e não amarmos mais a Ele do que as outras coisas, não somos dignos de segui-lo. Ela falou assim, pastor, essa mensagem é uma afronta. Como que eu vou deixar de amar a minha esposa, a minha família, os meus filhos, vou amar mais a Jesus? Mas é porque nós não entendemos muitas vezes, se nós amarmos a Cristo em primeira instância, aprenderemos a amar no grau certo, no valor de importância correta, em relação a tudo que temos, que somos. Só que a gente inverte, a gente tem medo dessa inversão, né? De colocar Deus acima de tudo, para que, de alguma forma, o processo de cura comece a acontecer, e uma vida separada, santificada, seja uma realidade, com o fim de glorificarmos a Deus. O último exemplo é do profeta Jeremias, e eu queria convidar você a ler. Lamentações 3, 21 a 24. Vamos ler comigo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, este homem carregou enfermidades, seu ministério foi complicadíssimo, sofreu psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, foi tenso. Se você ler Lamentações, principalmente o verso 3, você vai perceber o quanto esse homem estava sofrendo, e em meio ao sofrimento, ele tem um desejo. Ele tem um querer. Não somos robôs, gente. Ele tem algo pegando fogo dentro dele, dizendo assim, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu quero Deus na minha vida, porque Deus é minha porção. Eu desejo esse Deus. Eu estou passando momentos difíceis, estou num momento de escuridão, quase não consigo enxergar a luz, mas uma coisa é certa, eu desejo esse Deus. Eu desejo. Mas por que desejamos? O próprio texto diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, estamos sendo preservados dia após dia, certo? Porque as suas misericórdias não têm fim, Ele nos encontrou, é o motivo, é a razão da gente levantar as nossas frontes, a nossa cabeça, razão da gente existir. Quero ler as Escrituras, quero ler, encharcar a minha mente o máximo possível dela e procurar as promessas de Deus, conhecer esse Deus, eu quero trazer. E tomar decisões ao ouvir essa palavra. Eu quero
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Aí vem essa frase última dessa que lemos, diz a minha alma. Diz a minha alma, diz. Ela fala. Pensamentos ruins nunca mais. Como eu tenho lidado com isso? É interessante que eu, com 53 anos, eu olho para toda a trajetória e faço uma classificação dos pensamentos bons e ruins e aqueles que eu consigo captar. Eu percebo que, graças a Deus, muitos deles não dominam mais a minha vida. Eu estava conversando com a Cimei essa semana e falei assim, cara, que libertação. Você fala assim, então todos já sumiram? Todos, eles não dominam. Não, tem alguns ainda que forçam a barra e vão continuar. Mas o que a gente tem aprendido com Jesus? Que o processo de cura é dia após dia, crendo, aceitando e obedecendo e crendo. Que de fato pensamentos que nos destroem, eles podem perder a força, retrocederem no nome de Jesus, para que os pensamentos de Cristo dominem a nossa vida. Mas se não houver um querer em relação ao chamado, se não, pastor, eu ainda não quero entregar totalmente meu coração, eu tenho experimentado algumas melhoras. Deus é gracioso demais, gente. A gente tem como a gente controlar algumas coisas, tentar melhorar. Legal. Mas eu queria desafiar você a pensar que Jesus, ele deve ser a primazia no processo de cura. Deve ser a primazia no processo de cura com aqueles que o seguem. Pode ser que Jesus faça uma cirurgia sem anestesia. Na maioria das vezes né? Ele vem e faz a cirurgia, não põe anestesia, fala assim, dói. Ai, não queria que mexesse aqui, Senhor. Mas é uma dor que vale a pena. Não é masoquismo não, mas vale a pena. Porque é Ele que está mexendo, Ele que está trabalhando, e Ele quer fazer isso. Propósito, desígnio da nossa libertação em Cristo. Para a gente fechar. De hoje em diante, lembranças ruins nunca mais, pense nisso. É necessário o equilíbrio entre fé e esforço. Esforça-te. Filipenses 2:12, um texto clássico. Desenvolvam a salvação de você. O que é desenvolver a salvação? É uma preparação etérea? Somente no campo espiritual, para entrarmos no reino dos céus? O desenvolvimento da salvação é justamente a cura, que começa de dentro para fora, em nós, atingindo nossas emoções, nossa vida espiritual. Nosso corpo físico também entra nesse processo, e não nosso corpo físico entra. Todo o cosmo está gemendo, esperando o momento em que tudo vai ser restaurado. Portanto, em Cristo, tudo está se fazendo novo. E nos chama para participar. Aceite o propósito da salvação em Jesus, o desígnio do porquê você foi liberto. Foi liberto para Ele liderar a sua vida. 3, por meio das suas próprias feridas, você pode se tornar fonte de vida para outros. Está vendo o poder da libertação? Nos curar e nos fazer bênção na vida de outros. Se encontrar sentido de viver em Cristo. Participar da missão dEle. Busque ajuda no corpo de Cristo. Então eu não posso buscar ajuda fora. Não, o conselho nesta manhã é você dar prioridade, se você crê em Jesus, ou se você está aqui hoje, você tem a oportunidade de estar numa comunidade terapêutica.
Tem pessoas, irmãos, com experiências, às vezes pequenas, outras com uma longa história, né? De eventos, de coisas que pode contar para você, te ajudar muito. Gente dentro da área profissional, gente brilhante aqui dentro, gente. Isso em todas as comunidades Deus coloca. Para você entrar num atendimento terapêutico e ter um atendimento assim que, falar para você, vem lá do céu. Deus é bom demais. O caminho da cura do coração exige identificar os problemas. Ei, identificar os problemas, restaurar os vínculos quebrados, curar as lembranças e aprender a andar no novo caminho. Ou seja, diagnóstico, identificar os problemas, os pecados. No caminho da salvação é conjunto. É uma fé comunitária restauradora em conjunto. Junto. Restaurar os vínculos, aprender a andar no novo, vivo caminho, requer andar junto. Jesus é o cabeça desse corpo, dessa comunidade, e nos coloca para esse caminho, onde nunca mais pensamentos ruins podem dominar a sua vida. Dominar, entende? Te afastar. Isso pode ser, não só repreendido, pode ser trabalhado com diversas facetas, diversas ferramentas, soberanamente, pela graça de Deus no corpo de Cristo. Você precisa crer, você precisa se dispor, precisa procurar. Senão eu quero fazer o negócio do jeito certo. Que jeito certo? É o jeito certo do pastor Wagner, dos líderes da igreja, do Carlos Borges. É do jeito certo nosso, no jeito certo de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, pedimos. Nos dê coragem, restaura a nossa alegria, nos dê consciência, ó Deus, de que o Senhor está com a gente, nunca vai nos abandonar, as misericórdias do Senhor se renovam sempre. O Senhor é fiel, vai estar com a gente até o fim. Ajude-nos a não perder a oportunidade, independente da idade, da situação, do contexto, do caos, ó Deus, estabelecido na vida das pessoas, em nossas vidas. Independente disso, por favor, nos dê coragem, fé, condições de aceitar, de desejar profundamente o caminho de cura com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.